Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Estamos nesse terceiro dia do nosso propósito de oração, 21 dias confiando na unção da multiplicação. Deus tem algo poderoso para as nossas vidas e eu tenho certeza que tudo que nós fazemos em relação à demonstração e à manifestação da nossa fé, estou engasgando aqui por quê? Tá nervoso? Vai pescar. Não, brincadeira, vamos lá. Então, tudo que nós fazemos para a manifestação da nossa fé, o Senhor vai honrar. Porque o que agrada o coração do Pai, literalmente, é a fé. É a fé que vai mudar a nossa vida. É a fé que vai mudar o nosso coração. E eu queria, então, desafiar você nesse dia de hoje a estar aqui nesse dia em nome de Jesus. A correria é grande, não estou aqui agora em São João do Caiuá, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo para a sua vida, para a minha vida, nesse dia em nome de Jesus. E hoje, nesse terceiro dia, nossa palavra que nós vamos compartilhar está em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então olha o texto mais uma vez. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Às vezes, para a gente entender o contexto do que está sendo dito a palavra, ou a palavra que está sendo falada, às vezes a gente precisa entender o contexto como ela foi escrita. Para que a gente possa entender o objetivo do livro ou da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, a gente precisa reportar um pouquinho. Por quê? Porque na época de Cristo ele vivia ainda na lei. Então eles guardavam o sábado, praticavam as leis como fundamento para a sua fé. Porque a maioria deles eram judeus e na verdade eles acreditavam no judaísmo, que acreditava na lei de Moisés. Quando Cristo veio ao mundo, ele na verdade ele profetizou dizendo assim: olha, se o odre for novo, então se colocar o vinho novo em odre velho, ele vai se romper e vai quebrar. Se colocar colocar pano novo em roupa velha, quando forçar vai rasgar. Então Cristo veio fazer uma obra completa, então ele veio fazer uma obra de dentro para fora. Então ele na verdade nos ofereceu uma nova vida, por isso que ele na verdade nos diz que a gente precisa nascer de novo. E o nascer de novo é nascer do Espírito. Então quando nós entregamos a vida para Cristo, nós entramos nessa dimensão e dessa dispensação chamada graça. E agora Deus não se relaciona mais por mérito, como era a lei, mas Deus se relaciona por fé, através da obra de Cristo. E o povo, esse povo de Gálatas especificamente, muitos deles eram proselitismo no judaísmo. Então eles na verdade viveram como judeus, praticando as obras da lei, mas agora na verdade eles estavam convertidos. E estar convertido naquela época, naquele contexto, parecia que o judaísmo era apenas uma extensão, o cristianismo era apenas uma extensão do judaísmo. Mas não era, porque Jesus não veio trazer uma religião, Jesus veio trazer uma nova experiência, uma nova vida de morte e ressurreição. E aqueles irmãos tinham convertido, estavam bem, firme, na graça, confiando em Cristo e tal. De repente, eles na verdade começam a olhar para trás e ver que eles têm que colocar em prática algumas coisas ainda. Dentre eles guardar o sábado e outras observações da lei. E aí Paulo então escreve a carta aos Gálatas justamente repreendendo os seus irmãos. Eu estou tão depressa, vocês estão voltando para trás. Por quê? Porque na cabeça daqueles irmãos, como eu estou te falando, o cristianismo era só uma extensão do judaísmo, mas não mudava uma coisa da outra. E Cristo não veio melhorar o judaísmo. Cristo veio trazer uma nova vida. E a nova vida baseado totalmente na graça e no favor de Deus. E aí, esses irmãos que estavam convertidos, que desfrutaram da graça, agora pela mente que ainda não tinha sido mudada, transformada, estavam voltando às práticas do Velho Testamento, às práticas da Velha Aliança. E aí Paulo está dizendo que eles estão vivendo um outro evangelho. E aqui é perigoso. Por quê, irmão? Porque qualquer evangelho que não seja o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, baseado na verdade, na graça e não no mérito humano, é um outro evangelho. E o texto, se você continuar lendo, vai dizer que é anátema. Aqui talvez é a base e o suporte para a fé de todo cristão. Por quê? Porque se na lei era o mérito, às vezes você está bem, às vezes você se esforçou, por exemplo. Agora nós estamos num período de jejum, de oração, a gente está vigiando, buscando. Então às vezes você se sente bem porque você está buscando. Tá, tudo bem, então se você estiver assim, vamos embora. Mas e o dia que eu estiver mal? E o dia que eu falhar? Como que o justo vai viver da fé, sendo que ele acredita que ele tem que ser salvo pelas obras da lei?
Aí você pode dizer, pastor, o senhor está dizendo que não é para mim praticar a lei? Não, não estou dizendo que na verdade você não tem que praticar a lei. Mas a prática da lei é só consequência de uma nova natureza. E não esforço para obter algo. E confiando na graça, o que acontece com a gente? A gente não é abalado. A gente não é confundido. Porque nós não temos um Deus que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Ou é ou não é. Por isso que ele disse, é sim ou não. E Paulo está justamente questionando esses irmãos, por quê? Porque viver o evangelho misturado é um outro evangelho. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Então, eu queria declarar sobre a sua vida que verdadeiramente você precisa de bênção, você precisa de vitória. E essa vitória está em Cristo. Diomar está pedindo oração pelo Augusto, pelo Testão. Nós vamos estar orando, viu, Diomar? O inimigo tem lutado muito contra nós nessas áreas da saúde. Né? Tem orado pela Ana Sofia, pelo Pedro, irmão do filho do Gerson. Né? Esses dias agora a Elô, também teve um acidente, a Elô do Anderson Dutra, da Sheila. Então a gente tem percebido o inimigo lutando muito contra nós, nossa família. Porém, o Senhor nos colocou como guerreiros nessa hora para se posicionar e crer na vitória. E aí eu queria deixar claro isso com você. Então a vitória nossa, a nossa graça, não está naquilo que fizemos, mas está na obra de Cristo. Porque todas as vezes que eu olhar para Cristo, eu vou receber de Cristo essa fé, porque eu não confio em mim, mas confio nele, para lutar e me posicionar no meio da guerra, no meio da batalha. Por isso, queria dizer para você nesse dia de hoje, meu irmão, não decaia da graça. Não vá para outro evangelho. Não vá para o evangelho que leva a pessoa a acreditar que ela merece. Tudo é por graça. Tudo é por recebimento, por aquilo que Cristo quis me dar e eu me aproprio pela fé. Então não viva um evangelho baseado naquilo que você faz, mas viva um evangelho baseado naquilo que Cristo fez por você. Porque se ele não tivesse feito, lá em João 15,3 diz que sem mim nada podeis fazer. Então se ele não tivesse feito e na verdade eu poderia fazer, então eu poderia fazer alguma coisa sem ele. Mas quando o evangelho diz que eu não posso fazer sem nada sem ele, então tudo que eu vou fazer eu faço confiando no que ele fez, não no que eu fiz. E aí, irmão, minha vida muda. Por quê? Porque a minha fé não está subsidiada ou baseada em algo humano, mas está baseada naquilo que Cristo fez, e aquilo que Cristo fez é eterno. Não tem como mudar. O sumo sacerdote não tinha pecados, ele era eterno. O sacrifício não tinha pecado, ele era eterno. Não tinha mancha, mácula, ele era eterno. Então Cristo é essa oferta perfeita que nos conduz a esse caminho de triunfo. Por quê? Porque nós não vivemos pela lei, mas vivemos pela graça. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso e nós estamos na unção de multiplicação? Vou te explicar. Porque se você não crê na graça, onde você vai encontrar fé para crer na unção da multiplicação? No seu trabalho, no seu esforço? E o dia que você trabalhar e se esforçar e não ver o resultado da multiplicação, o que você vai achar? Que Deus é injusto? Mas o dia que você, mesmo reconhecendo que não fez o suficiente, que não trabalhou o suficiente, e vê a multiplicação, só existirá um sentimento no seu coração, fé e gratidão por um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Eu não estou dizendo isso para você não fazer nada, só estou dizendo isso para você, quando fizer algo, não faça confiando em si mesmo, mas faça confiando naquilo que Cristo fez, porque o justo vai ver da fé e não vai ver pelas suas próprias obras. Quando eu encontro fé no que Cristo fez, minha fé não pode ser abalada, porque o que Cristo fez é incondicional, é poderoso ao extremo, e é isso que a gente tem que firmar. Tá dando para entender, irmãos? Glória a Deus, palavra, né, que possa gerar no nosso coração fé. Deixa eu falar uma coisa com você. Pastor, por que a gente enfrenta luta, batalha e guerra? Porque nós estamos no mundo caído, Satanás está lutando. Mas justamente confiando em quem você é e na fé que você tem, que tudo isso vai mudar e o Senhor vai mudar a nossa vida. E aí, qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu problema? O que você está precisando? Coloca na mão dele. Ele tem poder para mudar a tua história de vida. Crê no que eu estou falando? Diga amém. Glória a Deus. E como nós estamos fazendo, eu mandei lá nos grupos, né? Os folderzinhos, se você quiser imprimir, para escrever seus alvos de oração. Nós temos 3 alvos de oração. Por salvação de pessoas, pelos nossos próprios alvos e pelas orações da igreja. Nós vamos fazer isso nesse exato momento. Amém, meus irmãos? Então não troque o evangelho. Permanece no único evangelho puro e verdadeiro, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é amado. Você é filho. Você é favorecido. Você é de Deus. Amém? Queria orar primeiramente pelos nossos alvos pessoais.
Vamos orar pelos nossos alvos pessoais? Pai, ó Pai, a Tua palavra diz que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta vai se abrir. Quando nós temos essa palavra como verdade para as nossas vidas, pedir não vai ser um pedido com dúvidas, porque a promessa é que o que pede, recebe. Quando buscamos, não teremos medo de achar que não vamos encontrar, porque quem busca, encontra. E quando nós batermos na porta, a promessa é que a porta vai se abrir. Então não precisamos ter medo de que vai acontecer. E baseado nessa verdade bíblica, consciente da graça do Senhor sobre nós nos posicionamos nesse momento de luta, de guerra, de batalha e nos colocamos diante da Tua presença para quê? Para resistir todo o poder do diabo. Para tudo aquilo que tem travado no mundo espiritual, para que a bênção não chegue, saia do nosso caminho. Eu oro nessa manhã, nessa tarde, pedindo ao Espírito de Deus que traga revelação ao nosso coração, nos faça compreender, em nome de Jesus, que todo o poder do diabo, toda obra do mal, tudo que está prendendo, tudo que está tentando segurar, em nome de Jesus, sai do nosso caminho. Toda doença que nossas famílias e nós temos enfrentado, nós repreendemos, porque Cristo já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu não preciso mais carregar o que Ele carregou, porque o jugo e o fardo que Ele me ofereceu é leve. E é esse fardo leve, esse jugo suave que eu quero viver. Porque só assim que eu vou desfrutar da Tua paz, que o Senhor prometeu em João 14, 27. Eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, e eu vou-lo dou como um dadá. E eu queria declarar nesse momento o descanso da fé, para que mesmo no meio do olho do furacão, mesmo no meio dos problemas, nós declaramos, sai do nosso caminho, e que nós possamos ver o Senhor multiplicar recursos, finanças, saúde, bênçãos sobre cada um de nós. Eu declaro isso, no poder do Teu nome. Que cada alvo de oração, quer seja pessoal, seja alcançado pela Tua graça. Que o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos nossos alvos da igreja. Vamos orar pelos nossos alvos da igreja. Amém, meus irmãos? Pai, a Tua igreja crê na unção da multiplicação. Há muitos anos, alguns anos atrás, a gente viu o Senhor fazer tantas coisas extraordinárias, salvando dezenas de vidas. E nós oramos porque o mesmo Deus que fez lá, faz aqui. O mesmo Deus que fez em Pentecoste, salvando quase 3.000 almas naquele dia, é o mesmo Deus que está nessa cidade, que está em Sebrame, que está em outras denominações, com certeza fazendo o Teu querer. E nós nos abrimos para o Teu agir. Então abençoa a Tua igreja, que ela possa prosperar, que ela possa viver a sua excelência daquilo que o Senhor tem para ela. Oramos por uma multiplicação de líderes em treinamento, de líderes. Oramos por uma multiplicação de pessoas que anelam e desejam fazer algo pelo Senhor e para o Senhor, cuidando e amando nosso semelhante. Oramos e declaramos provisão do céu em todas as áreas, e que haja multiplicação, Pai, de unidade, multiplicação de E eu peço ao Teu Santo Espírito que manifeste em nós o Teu poder e a Tua graça. No nome de Jesus, ó Deus. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém? Glória a Deus. E a gente vai orar alvos pessoais, oramos pelos alvos da igreja, e vamos orar por salvação de pessoas. Amém? Coloque o nome de pessoas que você quer que vá para o encontro, que você quer que seja alcançado por Deus. Vamos orar. Pai, eu quero colocar nas Tuas mãos, em nome de Jesus, essas pessoas que nós amamos e que estamos convidando para ir para o encontro com Deus no mês que vem. E eu peço ao Teu Espírito que possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Que toda mentira, todo engano, todo sofisma, toda fortaleza seja confrontado pela verdade do Evangelho e pelo amor que o Senhor vai nos ajudar a expressar nesse convite.
esta graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, Deus é bom, Ele é poderoso e eu creio na sua palavra. Amém? Nunca se esqueça, filho, você é amado por Deus, mesmo sem merecer. Eu sou amado por Deus, mesmo sem merecer. As aflições do tempo presente não determinam o amor de Deus por nós, porque o Evangelho é a boa notícia, que Deus amou você e a mim de tal maneira. Não tenha dúvidas, não importa se você estiver bem espiritualmente, ou não importa que talvez você não esteja tão bem como você gostaria de estar. É a certeza de quem você é que vai te colocar em conexão com o seu destino. Você é amado. Você é amado. Não vá para outro evangelho, a não ser o evangelho de nosso Senhor Jesus. E para a gente concluir, vamos orar pelo encontro dos Kids. Nós estamos ainda alinhando algumas coisas. Eu queria orar pelo encontro dos Kids. Pai, cada criança é muito amada por Ti. Cada mulher que trabalha na Rede Kids, que está envolvida na Rede Kids, é muito amada por Ti. Senhor, nós oramos e Te pedimos o discernimento do alto, para que a gente possa fazer a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, vai na nossa frente. Quebra todas as cadeias, desfaz todo o mal e manifesta em nós o Teu poder e a Tua graça, no nome de Jesus. Oramos por nossas irmãs, oramos por nossas esposas, oramos por nossos filhos, oramos pela nossa casa, oramos pela Tua igreja. Te pedimos, Senhor, faz a Tua obra e abençoa, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vós e os que creem comigo, diga amém. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estamos no nosso terceiro dia do nosso jejum. Terceiro dia. Amanhã vamos para o quarto e vai ser bênção. Faça o que você consegue fazer. Tenha tempo de oração. Foque em Cristo. Ele ama você e vai ser um tempo para estreitar seu relacionamento mais profundo com Jesus. Amém? Forte abraço aos irmãos. Até amanhã, se Deus permitir, ao meio-dia, nossa live de oração. Eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes. Caso você não consiga ouvir agora ou perder alguma, vai ficar gravado aí, você pode assistir depois. A nossa live é bem curta, 20, 25 minutos, às vezes um pouco menos, mas sempre o objetivo é focar. Amém? Você é amado. Fica no Evangelho da Graça. Deus é bom demais. Um abraço aos irmãos, até amanhã, querendo Deus em nome de Jesus.